Olá pessoal, tudo bom? Então, hoje a nossa aula vai ser um pouco diferente, tá? A gente vai... Eu estar fazendo um pequeno vídeo para ajudar vocês a compreender o conteúdo. Então, eu espero que vocês já tenham copiado, né, o conteúdo lá no caderno de vocês. Quem não fez isso, então, ainda dá tempo, né? Primeiro copia o conteúdo, aí depois vem assistir o vídeo aqui comigo, tá? Para depois vocês conseguirem fazer as atividades. Então, vamos lá, né? A aula de história de hoje a gente vai estudar esses 3 itens aqui, ó. A gente vai conhecer o povo Marajoara, entender o que foi a Revolução Agrícola, e aí no final vou mostrar para vocês o que foi essa megafauna que foi extinta, o que significa essas palavras aqui, que eu já comentei com vocês lá na sala de aula, não sei se vocês lembram, tá? A gente vai retomar esse assunto. Então, antes da gente começar, vamos fazer uma pequena revisão, né, do conteúdo que eu mostrei para vocês na semana passada. Na semana passada não, né, umas semanas antes, mas na aula passada. Então a gente viu alguns povos que viveram aqui no Brasil, né, os primeiros habitantes aqui do Brasil. Nós estudamos então o povo de Lagoa Santa, que também é chamado de povo de Luzia. Por que é chamado assim? Porque a Luzia é considerada a primeira brasileira. Esse fóssil dela é considerado o fóssil mais antigo que existe aqui no Brasil. E o crânio desse fóssil estava lá no Museu Nacional, aquele mesmo que pegou fogo, lá no Rio de Janeiro, há 2 anos atrás. Então, a gente estudou o povo de Lagoa Santa, a gente estudou também o povo de Umbu, que é um povo que viveu aqui no sul, né, do Brasil, na nossa região aqui, nas florestas, né, aqui do sul. E também o Sambaquis, né, o povo do Sambaquis, que inclusive está aqui, ó, nessa imagem. Então esse povo que se alimentava de peixes, vivia próximo ao mar. E a característica principal deles era que eles construíam algumas pequenas montanhas de conchas. Então as conchas dos moluscos, dos animais que eles se alimentavam, eles iam amontoando. Então esses 3 povos aqui que a gente estudou, eles têm características bem diferentes entre eles, né? A gente estudou isso na última aula. E na aula de hoje nós vamos estudar então mais um desses povos que viveu aqui no Brasil, que é o povo conhecido como Marajoara. Por que ele tem esse nome? Porque esse povo vivia na ilha de Marajó. Vou mostrar aqui para vocês. Ó. Então aqui é a região norte do país. Aqui temos Belém, que é a capital do Pará, o estado do Pará. Aqui temos o estado do Amapá e a capital Macapá. Vocês já devem ter estudado isso em geografia, né? E aqui a gente tem a ilha de Marajó. Então esse povo ele vivia nessa ilha aqui, ó, na ilha de Marajó. Por que eles escolheram este lugar? Porque olha a quantidade de água que tem ao redor. A gente sabe que uma ilha é cercada por água, né, por todos os lados. E nós temos aqui então o rio Amazonas chegando no mar. Aqui é o mar, o Oceano Atlântico. E todas esses outros pequenas fontes de água aqui é o rio Amazonas que encontra o mar nessa região. Então, como tinha muita água ali, esse povo marajoara se estabeleceu nessa região. A gente sabe que onde tem água potável é muito mais fácil de viver, né? Por causa para cozinhar, para beber essa água, né? Ter água potável para conseguir sobreviver. Então, quais eram as características desse povo? A principal delas é que ele era um povo que utilizava cerâmica para fazer então objetos, esculturas, vasos para ser utilizados como recipientes, pratos. Então aqui a gente tem vários exemplos. As mulheres eram quem principalmente faziam né, esses objetos de cerâmica. Mas não quer dizer que os homens também não participavam, né, desse processo, mas principalmente as mulheres. Então por que eles faziam esses recipientes aqui? Principalmente para armazenar os alimentos. Então a gente estudou já lá no começo do ano que o ser humano ele passa a ser, deixa de ser nômade para ser sedentário, né? Então ele para de caçar e começa a criar animais, ele para de coletar e começa a praticar agricultura, e cada vez ele acaba produzindo mais alimentos. Então ele precisa estocar esses alimentos para que esses alimentos não estraguem ou que venham outros animais e vão lá e comam essas sementes, essas raízes.
Então eles utilizavam a cerâmica para armazenar. Também utilizavam como forma de cozinhar os alimentos. Então eles faziam panelas, recipientes de cerâmica para cozinhar os seus alimentos. E também para armazenar água potável, para não precisar ir sempre em busca de água potável. Eles pegavam essa água, armazenavam para ter, para cozinhar ou para beber. Então o uso da cerâmica lá no povo marajoara era principalmente para isso. Esse povo também utilizava a cerâmica para fazer urnas funerárias. O que são urnas funerárias? Hoje, na nossa sociedade, quando alguém morre, quando alguém falece, a gente acaba enterrando essa pessoa, né, esse defunto, num caixão de madeira e a gente acaba enterrando depois. O povo marajoara, assim como outros povos indígenas, eles faziam essas urnas funerárias. Então, inclusive aqui no Museu de Concórdia tem 2 desses exemplares de urnas funerárias. Não tem mais os fósseis da pessoa, né, que foi enterrada nessa urna, mas as urnas estão lá no museu. Quem tiver um dia a oportunidade de visitar, é bem legal. E aqui tem 2 exemplos. O primeiro aqui, então, a urna, eles faziam até a tampa dessa urna, e o corpo da pessoa que acabava morrendo era depositado aqui dentro. E, geralmente o corpo não era deitado, né, porque não tem como caber nessa urna, assim como é colocado nos caixões hoje em dia. Então eles colocavam o corpo agachado, digamos assim. E aqui tem um exemplo então de uma urna que foi encontrada com fósseis. Então isso quer dizer que alguma pessoa morreu, foi depositado o corpo aqui e depois foi enterrado. Então é uma característica também bem interessante desse povo. Muito diferente do que a gente costuma ver hoje em dia, né? Eu vou mostrar para vocês agora, turma, como que era a exposição lá no Museu Nacional, que lá, antes de pegar fogo, claro, existiam vários desses exemplares de objetos de cerâmica do povo marajoara. Vou mostrar aqui para vocês. Aqui, ó. Então, esse site aqui é do site do Google. Depois eu posso mostrar para vocês em outras aulas. A gente consegue visitar vários lugares, tá? Esse aqui, então, era uma das salas do Museu Nacional, antes de, infelizmente, né, pegar fogo o museu. E aqui a gente tem exemplos, tá, da cerâmica do povo marajoara. Então, olhem aqui as urnas que eu falei para vocês. Aqui a gente tem 2 exemplares. Aqui a gente tem mais exemplares dessas urnas. Reparem que elas têm desenhos, pinturas. A gente já vai ver um pouco mais sobre isso. Então, aqui a gente consegue visitar o museu. Quem quiser depois pode me chamar no WhatsApp que eu passo o link completo aqui para vocês fazerem uma visita virtual. Já que esse museu, né, pegou fogo, não tem mais essa exposição lá dentro. É o mesmo museu que tinha o crânio da Luzia. E então a gente consegue visitar como ele era antes. Então olha aqui alguns objetos, alguns vasos. Todos eles bem bonitos, né, bem desenhados, com desenhos bem legais. Eu vou mostrar um para vocês aqui, ó. Um pouco mais interessante. Olha aqui. Esse recipiente, se vocês observarem bem, ele tem um formato humano. E eu já vou falar para vocês por que eles faziam isso. Tá bom? Vamos voltar lá para os slides. Aqui, ó. Então, como eu falei para vocês, uma das características dessas peças de cerâmica eram utilizado figuras humanas. Eles utilizavam figuras humanas para fazer algumas peças. E eles acabavam pintando, eles acabavam utilizando cores, o que nos indica que existiam trabalhadores especializados, trabalhadores que eram considerados mestres em produzir esse tipo de material. Pois bem, então como nós já estudamos lá no começo do ano, todo o período paleolítico, né, a velha idade da pedra, e depois o neolítico, a nova idade da pedra. O que aconteceu aqui no neolítico? As principais mudanças. Então o homem ele se torna agricultor, ele começa a plantar, aqui, principalmente as mulheres, né, plantar algumas sementes para ter mais acesso a mais alimentos. Quando tem mais alimentos, a população tende a aumentar, porque as pessoas vivem mais.
Quando tem muitas pessoas numa vila, num local, o que acontece? Eles precisam então fazer casas para abrigar essas pessoas. E é nesse momento então que surgem as primeiras cidades, as primeiras vilas, que vai ser o assunto das próximas aulas. Então lá no Neolítico ocorre uma revolução agrícola. As pessoas começam a plantar mais alimentos, alimentos de maior qualidade, e a população acaba aumentando. Pois bem, vamos então para a última parte da nossa aula. Se vocês observarem ali no material que eu passei para vocês, tem um título que é a megafauna extinta. Isso? Então, o que significa megafauna? Se a gente dividir essa palavra aqui, ó, a gente tem mega e fauna, né? A fauna significa os animais. Vocês talvez já devem ter estudado isso lá na disciplina de ciências, né? Então seriam mega animais, animais grandes, que viveram aqui na nossa região, no nosso país, mas que deixaram de existir, por isso que são extintos, tá? Extintos são animais que não existem mais. Nós estudamos lá no começo do ano também que uma das formas dos animais serem extintos é a seleção natural. O que significa? Será que alguém lembra? O animal se adapta ao ambiente que ele vive ou ele deixa de existir. A natureza mesmo acaba extinguindo esse animal, essa espécie de animal. E essa extinção ela ocorreu lá na última Era do Gelo. Quem assistiu o filme A Era do Gelo já deve ter visto algum desses animais aqui lá no filme, tá? Ou parecido com esses animais. Eu vou mostrar alguns deles, tá? Os mais talvez curiosos, importantes, que viveram aqui, onde hoje é o território brasileiro. Então o primeiro deles se chama mastodonte. Ele tem uma aparência parecida com os mamutes e com os elefantes. Porém ele era um pouco menor, tinha uma altura entre 2 metros, 2 metros e 80 centímetros, e o peso dele era aproximadamente 7 toneladas, 7.000 quilos. Esse animal ele vivia mais lá na América do Norte, onde hoje é os Estados Unidos, Canadá, aquela região ali, porque era uma região mais fria. Porém, foi encontrado fósseis desse animal aqui no Brasil também. Aqui nós temos então uma representação, né, de como era esse animal, como eu falei, muito parecido com os mamutes, com os elefantes. A diferença principal é aqui, ó, na cara desse animal, né, orelhas mais pequenas e uma cara mais achatada. E aqui nós temos um fóssil desse animal. Então, como eu falei, né, parecido com os mamutes, porém os mamutes não viveram aqui na América, e o mastodonte sim. Outro animal que eu já falei para vocês em sala de aula é a preguiça gigante. Diferente das preguiças que a gente conhece hoje, que são bem pequenas, né? Ela era um animal terrestre, então ela não subia em árvores, até porque o seu tamanho e o seu peso não permitiam isso. Então, a altura chegava até 5 metros de altura esse animal. Para vocês terem uma ideia, se vocês olharem na casa de vocês, do chão da casa de vocês até o teto, dá aproximadamente 2,5 metros, 3 metros. Então era como se fosse um animal, tinha a altura de 2 andares. Então era bem alto esse animal. E pesava então aproximadamente 4.000 quilos, 4 toneladas, um animal muito grande também. Esse animal vivia aqui na América do Sul, inclusive aqui no Rio Grande do Sul, aqui próximo a nós, foram encontrados fósseis desse animal. E lá no Museu Nacional, aquele museu que eu mostrei para vocês antes, que tinha o crânio da Luzia também, existia fósseis completos de preguiças gigantes. Pegou fogo o museu, os fósseis acabaram sendo destruídos. E aqui temos a representação, olha aqui, ó, comparação com o ser humano, tamanho desse animal. Animal muito grande. E aqui nós temos então o fóssil, né, desse animal, como eu falei, muito grande. O ser humano então tentava, né, matar esse animal, mas era muito difícil matar esse animal. O que acontecia? Alguns animais, né, acabam morrendo por fatores naturais e o ser humano então aproveitava a carne desses animais para se alimentar. Outro animal que é bem curioso, bem até engraçado um pouco, é a Macrauchenia, esse nome é bem estranho. E ele é tão estranho esse nome, esse animal, que não tem registro de parentes desse animal.
Então não tem animais que são parecidos com ele no planeta. Ele tinha então em torno de 2,5 metros de comprimento, pesava 800 quilos, então era um animal um pouco menor. E fósseis desse animal foram encontrados lá na Bahia, em Minas Gerais. Minas Gerais, se vocês lembram, é o local onde o povo da Luzia se estabeleceu. Então, acredita-se que as macrauquênias viveram junto do povo de Luzia. Esse animal, então, o ser humano caçava, se alimentava, porque ele era um pouco menor. E olha as características dele. Tinha um corpo parecido com um camelo, com um cavalo, enfim. Uma face, uma cara totalmente diferente dos animais que a gente conhece. E aqui a gente tem então fósseis desses animais. Como eu falei, é um pouco engraçado, um pouco estranho esse animal, mas viveu aqui também e era considerado um animal da megafauna. Mais um então, o Glyptodonte. Esse animal também é um pouco engraçado, eu já vou mostrar para vocês. Ele tinha então 2 metros de comprimento, 1,5 metro de altura, 800 quilos. E ele lembra um pouco o tatu, que é um animal aqui da nossa região, só que os tatus são bem mais pequenos, né? E ele vivia também aqui na América do Sul, na nossa região. Esse animal, pessoal, ele lembra muito um fusca, pelo tamanho, pelo peso e pelo formato dele. Eu vou mostrar para vocês agora. Olha aqui então, é um tatu gigante, digamos assim. Tanto é que nas aulas eu falo, né, o tatu gigante, para vocês, para os alunos lembrarem um pouco, né, de como é esse animal. E aqui nós temos fósseis de 4 espécies diferentes de Glyptodonte. Os mais pequenos aqui, e aqui os maiores, né? Talvez adultos e filhotes. Foram encontrados então esses 4 fósseis na América do Sul. O último então, deixa eu ver, o último, acho que é o mais famoso e o que os alunos mais gostam de estudar, que é o tigre dente de sabre. Tigre, vocês, né, já conhecem outras espécies. E ele tem esse nome aqui, sabre, porque o sabre é essa arma aqui, ó. Então os seus dentes, suas presas, que tinham aproximadamente 50 centímetros, eram bem grandes, tinham o formato de um sabre, que é parecido de uma espada. Então esse animal tinha 2,5 metros aproximadamente de comprimento, 2 metros de altura, então um animal bem grande, 350 quilos. Ele viveu por toda a América e, como eu falei, suas presas lembram um sabre. Esse animal estava no topo da cadeia alimentar. Então era o rei, digamos assim, da América, o rei da megafauna. Então era muito difícil alguém conseguir matar um tigre dente de sabre. Por que esse animal foi extinto? Acredita-se que o ser humano começou a roubar os alimentos desse animal. Esse animal que era carnívoro. Então o ser humano acabava se alimentando das presas, né, do tigre dente de sabre. O tigre acabou ficando sem alimentação, não conseguiu se reproduzir, não se adaptou. E a seleção natural fez com que ele fosse extinto. E aqui então a gente tem, né, um exemplar do tigre dente de sabre. E aqui fósseis. Olha o tamanho das presas. Imagina você olhar um animal desses, né? Eu ia correr na hora, não ia pensar 2 vezes. Esse fóssil também existia no Museu Nacional, aquele museu que pegou fogo. Por isso que esse museu foi uma grande perda para o país, né? Olha quantos fósseis, quanto material que a gente já estudou que estavam lá naquele museu. Infelizmente não existem mais. Então esse foi o último animal então da megafauna que eu queria mostrar para vocês. E se ficou alguma dúvida, vocês sabem, né? É só me chamar lá no WhatsApp. Eu quero que vocês copiem todo o material que eu mandei para vocês. Espero que vocês realizem todas as atividades. E como eu falei, se ficou dúvida, me procurem. Se quiserem mais sugestões de animais, de sites, enfim, de vídeos no YouTube, é só vocês me chamarem que eu posso passar para vocês, tá bom? Aquele abraço e até a próxima aula.